Então, pessoal, nesse segundo ano do Curupira, a gente desenvolveu o projeto e no final a gente foi para a competição do CAIS, que é da I3E, e a gente foi campeão na América Latina e a gente passou para o Mundial, só que no Mundial a equipe chinesa acabou levando. Mas vamos lá, no segundo ano do Curupira muita coisa foi aprimorada, basicamente a ideia continua a mesma. Predição de incêndio a partir de IoT, do sensoriamento. E aí os objetivos: detectar incêndio mais rápido, é, diminuir o tempo de ataque ao incêndio, né? Como eu falei no ano anterior, esse ataque de incêndio é o tempo do momento que você detecta o incêndio até o momento que você começa a atuar para apagar o incêndio. Então a gente queria diminuir esse tempo, dando ao cliente, ao usuário, o risco daquele local. Então ele já estaria muito mais preparado, dado um alto risco. Usar IoT para monitorar o ambiente, é o nosso foco. Ampliar a plataforma para a parte mobile, pudesse ver isso de uma forma mais clara no celular. E melhorar o sensoriamento. O público-alvo continua o mesmo, que são os produtores rurais e o governo, por conta dos terrenos, né, das regiões que o pessoal tem e do governo, que é o lugar protegido. Hardware e software, os nós continuam o mesmo. A gente tem o nosso sensor, que é o nó periférico, que vai fazer coletas simples, com dados mais simples, que é só temperatura, umidade e detecção de fumaça, para caso de incêndios espontâneos. E o nosso nó central, que é a nossa mini estação meteorológica, que a gente utiliza um só, porque ele cobre toda a área de análise, que é um microclima. Esse clima, como foi referenciado num dos nossos artigos, ele não muda conforme muito o relevo. Em regiões que o relevo não é tão desigual, ele não muda. Então o nó central é o suficiente para essa área, porque ele vai ver a velocidade do vento e a pluviosidade, além da temperatura, umidade e fumaça. E temos o gateway, que é onde todos esses dados são centralizados. Então o gateway é o responsável por pegar esses dados e mandar para a nuvem. E na nuvem a gente utiliza o FWI, que é o Fire Weather Index, para mostrar ao cliente, ao usuário, o risco de incêndio nos locais monitorados, né? E aí também tem a detecção de de incêndios espontâneos, que são aqueles incêndios que acontecem de uma hora para outra. Por exemplo, um raio cai ou uma pessoa joga fogo, cigarro, alguma coisa do tipo na região e aí causa um incêndio espontâneo. Com isso, o FW ele vai indicar um alto risco, alta taxa de risco daquele local, e o detector de fumaça ele vai bater o martelo e falar que ali está acontecendo um incêndio. Onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. E aqui, como eu falei anteriormente, o FWI é um método canadense, mas ele permite a parametrização dessas variáveis. E para utilizar ele, a gente dá um input da pluviosidade, velocidade do vento, umidade e temperatura, e ele retorna para a gente um index de perigo. Nessa, basicamente, a gente já está utilizando a rede mesh, o LoRaWAN, com a estrutura rede mesh. E como eu falei aqui, todos os nós comunicam com todos os outros por conta do mesh. E nós temos apenas um único nó central. E o gateway é o responsável por fazer o merge dessas informações para mandar para o parte web. E aí nesse segundo ano teve a implementação dos sensores, onde a gente trocou o sensor de fumaça por um sensor muito mais preciso e uma acurácia maior. Enfim, repetindo, mas a gente continuou com o sensor de umidade, mas basicamente aprimorou esse sensor. E está aí a máquina, a representação do funcionamento lá. Temos aqui o nosso nó central, onde a gente continua utilizando a Eval, porque ela mostrou ter um consumo muito baixo no nosso primeiro experimento. Basicamente continuamos com ela.
E aqui nós temos o diagrama lá, né, da máquina de estados para mostrar o funcionamento. E é isso. Os modelos foram aprimorados. Nosso gateway também. Vocês podem observar que para esse segundo ano a gente fez as plaquinhas na China. Então vocês podem ver que tipo, a gente tem uma plaquinha verde e ficou bem mais organizado no primeiro ano, que era aquela placa perfurada. E aí o nosso gateway bem organizadinho, bem bonitinho. E aí a estrutura continua a mesma. Aqui nós temos os modelos 3D. E aqui nós temos os esquemáticos atualizados da placa. No primeiro ano a gente fez o esquemático, mas não chegou a imprimir a placa. Na verdade houve uma impressão, mas ela acabou dando errado no primeiro ano. E aqui a gente tem algo bem mais aprimorado. Esquemáticos feitos no Eagle 3D, no Eagle CAD, que é basicamente a plataforma que a gente utilizou para projetar isso. E no caso aqui, vou dar uma leve introdução de rede, nas redes, mas o Gabriel, meu colega, ele vai continuar. Que basicamente a rede LoRaWAN Mesh já estava implementada nesse segundo ano. E no nosso caso foi só organizar os pacotes e organizar e definir quais seriam as mensagens enviadas e como as informações estariam distribuídas no pacote. E basicamente isso aí, só demonstrando como foi implementado. Nós temos também como é feita a verificação da rede, como o gateway ele faz essa verificação para ver se o nó ainda está conectado ou não, para estar dando esse feedback na plataforma. E aqui a gente tem a estrutura de dados. No caso, se houvesse mais de um nó central, cada nó central estaria linkado a um nó sensor para que o gateway pudesse fazer esse link. Então o gateway vai receber o nó central 1 e esse nó central 1, como ele está conectado com o nó sensor 2, 3, 4, a informação de pluviosidade e velocidade do vento vai ser distribuída entre esses nós, assim como se tivesse mais outros nós. Mas no nosso experimento a gente só usou um nó central. Enfim, aí Gabriel vai continuar a explicação a partir do banco. E é isso, eu atuei mais na parte da projeção das placas, eu e o meu colega Deodato. E também eu acabei projetando esse 3D e fazendo a impressão, né, lá no laboratório. E basicamente foi isso. Eu aprendi muito sobre LoRaWAN nesse projeto. E LoRa Mesh, LoRaWAN. E é isso. Gabriel vai continuar. E aí, pessoal, eu vou dar continuidade aqui à explicação do detalhamento do projeto, abordando mais a questão do banco de dados, da interface e dos resultados finais que obtivemos. Falando um pouquinho do banco, a gente não mudou muita coisa, além da estrutura, nós nos mantivemos utilizando o Firebase, fizemos agora o uso da questão de autenticação, porque isso era um problema de segurança na versão anterior do projeto, em que qualquer pessoa podia acessar as informações, não tinha uma tela de login nem coisas do tipo. Então a gente fez essa modificação e passou a utilizar o próprio Alf que o Firebase também disponibiliza para a gente. E nos próximos passos, a gente melhorou a questão da visualização dos dados e da nossa própria interface, onde pode ser visto aí que nós temos as opções de adicionar dispositivos, fazer um overview da plataforma, configurar algumas coisas, fazer essa questão do perfil, de fazer o login de uma forma confiável, poder ter contas diferentes para dispositivos diferentes. Isso foi uma atualização que a gente implementou, também utilizando a questão do Alf. E na esquerda a gente tem todas as informações de uma visualização mobile. E na direita a gente tem uma visão mais macro, quando é aberto em um dispositivo com a tela maior, que a gente pode ter um maior acesso à informação. Também foi necessário a gente fazer uma modernização da forma que esses dados eram visualizados. Então a gente preferiu por adaptar e trazer um foco maior na questão do FWI. E se houvesse uma questão de um nó com problema, essa tela se mudaria
para ele também e mostraria qual era o nó que estava com problema com essa prioridade, porque sentimos que isso estava um pouco ofuscado na interface anterior. Aí nós temos mais detalhes, onde na direita a gente tem outras informações, que é quando você clica no próprio nó, nós temos as mesmas informações que tínhamos antes, só que de uma forma bem mais visível e bem mais bonita, digamos assim. Nessa nova interface, a gente também fez uso de JavaScript, mas a gente também utilizou o framework do React para possibilitar a geração de gráficos. E essa interface que é mais simplista, mais bonita visualmente também para funcionar. Nessa questão de quando você expandia para obter mais informações, onde tinha uma questão de detalhamento maior sobre as informações passadas, nós mantivemos a capacidade de poder gerar os gráficos, mas tornamos esses gráficos mais responsivos, de uma forma que facilitasse mais a visualização e nós tivéssemos um controle melhor sobre o que estava sendo mostrado nesse cenário. Onde podemos ver que aí a gente ainda mantém a questão dos períodos, onde pode ser variado pelo dia, pela semana, pelo mês e pelo ano. Mas quando a gente passa o mouse por cima, por exemplo, de uma linha, nós conseguimos ter o detalhamento específico de qual é aquele momento do sensoriamento. Isso em todos os outros gráficos. E isso se estende mais para baixo com as outras informações. Além disso, nessa parte maior em cima, nós temos as informações principais de nós diferentes que possam ser alarmantes, como por exemplo, qual é o nó que possui um risco do FWI mais elevado e onde é que está com maior ou menor umidade relativa, aonde choveu menos, qual é o nó que está com maior velocidade do vento, se tem algum com uma temperatura mais elevada. Nesse caso, ele se sobressai e ele aparece nessa informação mostrando para a gente que ele está com algum problema. Além disso, a gente consegue fazer um download de um relatório das informações que tem presente lá. Que esse relatório também pode ser variável de acordo com o período de tempo, de diário, semanal, mensal e anual. Onde esse dado serviria para alguma avaliação com algum modelo, seria um formato de CSV para a gente poder trabalhar e fazer algum tipo de estudo em cima desses dados. Além disso, no nosso dashboard, isso entra quando acontece uma detecção de fumaça. Ele vai mudar drasticamente a tela, vai adotar um tom de vermelho para mostrar que tem um problema ali e vai dizer que achou um índice elevado de ter incêndio, detectou fumaça e qual é o nó que aconteceu isso. Claro que a gente também pode mudar para visualização em tempo real, que ele vai mostrar um círculo ao redor da onde aquele nó está medindo e variando a cor como mapa de calor de acordo com o risco que está naquela região. Além disso, a gente fez uma melhoria no projeto para ele suportar a direção de propagação. O que que é isso? Nesse mapa a gente consegue ver para onde o vento está apontando e qual seria o sentido mais provável de propagação do incêndio, em que a gente também consegue visualizar a questão do risco de incêndio naquela região. Aí a gente tem a demonstração de alguns dos testes que a gente fez aqui na Federal mesmo, dispomos de 3 nossos sensores fazendo um monitoramento daqui da região da Federal, nesse mapa dá para ver bem. E aqui a gente tem as informações de como o FWI também vai variando de acordo com esses dados que a gente vai coletando. De temperatura, umidade, velocidade do vento e até pluviosidade. A gente fez isso mais para ter um controle, para ter uma demonstração mais precisa desses resultados. Na tela seguinte a gente consegue ver isso aí, só que agora tem uma comparação novamente de como seria esse FWI que ele é calculado de 0 a 50 nesse cenário. E por final a gente tem alguns resultados plotados num gráfico, onde a gente vai pegar a média do FWI nesses 3 nós, a média da temperatura, a média da umidade, vai calcular isso tudo e vai fazer um desvio padrão delas para ter um melhor dado. E com isso a gente consegue perceber que o sistema funciona muito bem, consegue medir de forma bem acurada esses dados dos sensores e fazer esses cálculos. E a questão das comunicações e informação são passadas em tempo real para a interface, além da gente ter um monitoramento histórico, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.